Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nesse domingão, dia 20 de julho de 2025. É o seguinte, hoje rodada aqui com bastante jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos falar de cada um deles aqui com tips prontas já, palpite. E hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui de Botafogo, trajado de Botafogo, e quando eu tô assim, você já sabe, né? Tem jogo do Glorioso, e se tem jogo do Glorioso, é especialidade da casa. A gente está com mais de 83% de acerto em jogos do Botafogo nesse Brasileirão só, sem contar Libertadores e Copa do Brasil, senão essa porcentagem aumenta ainda mais. Mas hoje eu tenho uma tip pronta para esse jogo aí, Sport Botafogo, lá na Ilha do Retiro. Inclusive, estarei lá. Se você quiser acompanhar meu conteúdo, me segue lá no Instagram, @RamonsCarino. Então, bora falar desses jogos, mas antes, aquele like que eu sempre peço para vocês aí, não custa nada nem deixar o like e nem se inscrever no canal. Você só vai ajudar o meu trabalho. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal e vamos embora falar desses jogos. Então vamos embora falar desse primeiro jogo aí do domingão, 11 horas da manhã. Prestem bem atenção nesse horário. Eu, particularmente, não gosto muito, mas também é bom porque a gente consegue ver vários jogos. Então, 11 da manhã, a bola já vai rolar lá no Beira-Rio para Internacional e Ceará. O Internacional aqui não faz uma campanha tão boa. O Inter está aqui em 14º lugar. O Ceará vem melhor no campeonato, está em 10º ali, até surpreendendo. Muita gente achava que o Ceará ia brigar para não cair, ia ficar próximo da zona ali, está em 10º lugar. Só que eu gosto aqui, cara, desse jogo pro Internacional ganhar no Beira-Rio. Não vou indicar, não tô indicando aqui uma vitória seca do Internacional, tá bom? Até porque o último jogo do Internacional no Beira-Rio venceu o Vitória, que estava estreando o Carille ainda, no apagar das luzes, praticamente o último lance do jogo. Antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, tinha perdido para o Fluminense. Então o Internacional não vem muito bem no Beira-Rio, mas eu confio aqui numa recuperação do time do Roger. Acredito que mesmo jogando mal, essa vitória aí pode dar um ânimo pro time, pode embalar aí para ganhar do Ceará. O Ceará é muito forte jogando no Castelão. O desempenho do Ceará é muito ruim aqui fora de casa nesse Brasileirão. Ele fez 6 jogos. Na verdade, nesses 6 jogos aqui, tá incluso um jogo contra o Fortaleza, porque o Fortaleza era o mandante, mas é um clássico. As duas torcidas estavam lá no Castelão, então, se eu não me engano, era 60% para o Fortaleza e 40% para o Ceará, não deixa de ser um clássico com as torcidas ali divididas. Então, jogando fora do Castelão, o Ceará não ganhou nenhum jogo ainda nesse Brasileirão, tem 2 empates e 3 derrotas, fez 6 gols e tomou 8. Aqui eu gosto de uma vitória do Inter, mas como eu falei, não confio numa vitória seca do Inter pré-live, pagando 1,66 nesse momento. 11 horas da manhã, vamos assistir o jogo ali ao vivo. Se o Inter começar bem, começar a finalizar, começar a criar oportunidades, chances claras de gols, aí sim vai estar maior ainda essa odd a partir de 1,70, 1,80. A gente pode estar pegando essa vitória do Inter. Então, para esse jogo aí, não vou fazer nenhuma pré-live. Minha intenção é pegar uma vitória do Inter ao vivo, se o Inter começar bem o jogo. 4 horas a gente tem o jogo aqui entre Cruzeiro e Juventude. Esse jogo aqui, a gente vai fazer uma dupla com o jogo que vai rolar às 5h30, que é o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro. É basicamente a mesma aposta que a gente vai criar e formar uma dupla. Prestem bem atenção. No Cruzeiro e Juventude, a gente vai pegar intervalo entre 1 a 3 gols do Cruzeiro. Aí você vai falar assim, porra, mas o Cruzeiro é uma máquina jogando em casa, tá fazendo muito gol. Sim. Não vou pegar uma vitória seca do Cruzeiro aqui, porque tá menos de 1,30 odd. Para quem me acompanha aí há mais tempo, sabe que a gente não trabalha com uma cotação aí de 1,20, 1,25, ainda mais para uma vitória no Brasileirão. Acredito que o Juventude vai jogar fechadinho lá no Mineirão, vai dar até um pouco de trabalho para o Cruzeiro. Acredito numa vitória do Cruzeiro? Sim, mas também não acredito no Juventude sendo goleado aqui. Então, pagando 1,33, uma faixa de gols de 1 a 3 gols do Cruzeiro, eu acho que tem muito mais valor. Pode até ter uma zebra nesse jogo aí, 1-1, ou Juventude ganhar, ou 2-2, e a gente vai pegar do mesmo jeito, porque a gente precisa que o Cruzeiro faça de 1 a 3 gols. E o Juventude, depois que o Fábio Matias saiu, ele tomou uma goleada do Fortaleza, do Vojvoda, por 5-0 e caiu. E de lá para cá, o Juventude tem feito bons jogos, cara. Apesar de não ter encaixado uma sequência de vitórias, mas vendeu o cara aí quando perdeu, e o último jogo ganhou do Sport, era um jogo desesperado, penúltimo contra último, ganhou por 2-0, ganhou bem. Então vem aí mais motivado ainda para esse jogo contra o Cruzeiro. Então, para mim, tem muito valor esse intervalo de gols aí de 1 a 3 gols do Cruzeiro para começar a nossa dupla. E para completar no Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Palmeiras, que precisa dar uma resposta para sua torcida. Voltou jogando em casa contra o Mirassol e ficou apenas no empate.
fazendo gol. Eu gosto muito do time do Palmeiras jogando em casa em relação à ofensividade, a marcar gols. Ah, pode chuveirar, pode fazer o que for, mas é um time bem over jogando em casa. O Atlético Mineiro não tomou gol no último jogo contra o Bucaramanga, fez até um golzinho lá com o Hulk também de pênalti, mas não é parâmetro aqui para o Palmeiras. Gosto do Atlético Mineiro, apesar de estar com salários atrasados lá, mas aqui por isso mesmo, não acho que vale a pena a gente pegar uma vitória seca do Palmeiras. Colocamos apenas no bilhete, que eu vou deixar aí para vocês no final do vídeo. Mas para nossa dupla aqui, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Palmeiras. O Atlético Mineiro fez 6 jogos fora de casa, tomou 8 gols, e acredito num golzinho do Palmeiras aqui, pelo menos, ou até 2, até 3 serve pra gente. Então assim vai ficar a nossa dupla do Brasileirão aí, no jogo do Cruzeiro e no jogo do Palmeiras. Intervalo entre 1 a 3 gols do Cruzeiro, intervalo entre 1 a 3 gols do Palmeiras, dá uma odd de 1,77 e para mim tem muito valor. E agora é hora do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que vai encarar o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Clima bem pesado lá em Recife. Os torcedores foram lá no CT. Cara, um torcedor deu um tapa no peito do Pablo, do atacante lá, sacudiu ele. Então foi bem pesado lá o clima. Eu confesso para vocês, eu sou totalmente contra. Só que às vezes costuma funcionar. Essa chacoalhada assim de torcida, teve no Vasco também, teve no São Paulo, tudo essa semana. Então costuma funcionar, eu não vou pegar nenhum resultado aqui a favor do Botafogo aqui, não vou ser clubista. Primeiro que empate anula, pagando 1,60, como eu vi em algumas casas, me agrada, tá, do Botafogo. Inclusive eu fiz essa entrada aí, posso até estar compartilhando, chama essa responsabilidade aqui de estar compartilhando, peguei essa entrada aí 1,60, posso estar compartilhando aqui. Empate anula do Botafogo. Mas a minha tip mesmo principal que eu estou compartilhando aqui com vocês é gol do Botafogo. Não tem como a gente pegar estatísticas aqui do Botafogo jogando fora de casa, e eu explico para vocês. Todos os jogos fora de casa que o Botafogo fez nesse Campeonato Brasileiro não foram bons, mas foram com o Renato Paiva. O único jogo bom dele foi 0 a 0 contra o Palmeiras. Agora é uma estreia do David Ancelotti jogando fora de casa no comando do Botafogo. Ele estreou contra o Vasco no Mané Garrincha, que era um clássico, e jogou contra o Vitória no Newton Santos. Agora é o primeiro jogo dele fora de casa. E aqui eu quero pegar um gol do Botafogo. Por quê? Já falei para vocês que não tem como a gente pegar a estatística do Botafogo jogando fora, porque é a estreia dele, mas a do Sport jogando na Ilha do Retiro fez 5 jogos, não ganhou nenhum, empatou 2, perdeu 3, tomou 8 gols. Então aqui eu acredito em pelo menos um golzinho do Botafogo aí e mais de 3 cartões na partida também. Flávio Rodrigues, que vai apitar, tem a média altíssima de cartões. Já vi a previsão lá também. É a primeira vez que eu tô falando isso aqui para vocês, cara. Eu costumo ver a previsão também pro dia do jogo. Deve estar campo molhado, porque tá com previsão de chuva, então o jogo fica mais escorregadio ali, mais pegado. Junta isso com a com a média de cartões alta do árbitro. A do Botafogo também não é baixa, muito menos a do Sport. Então me agrada aqui pegar mais de 3 cartões no jogo, gol do Botafogo, odd 1,62 e para mim tá com muito valor essa tip aí. E para fechar aí nosso vídeo de domingão, a gente tem aqui nada mais nada menos que um Fla-Flu 7-6 no Maracanã. Eu não pego nenhum resultado aqui nesse jogo e muito menos gols, cara. Por quê? Geralmente quando eu fujo de resultados a gente acaba pegando gol. Mas esse Fla-Flu tem sido muito aleatório, cara. Eu vou falar aqui os últimos 5 para vocês, ó. Vitória do Flamengo por 1 a 0. Um jogo então aqui, vitória do Flamengo e under gols. Aí depois a gente teve uma vitória do Fluminense por 2 a 0. Aí depois tivemos um 0 a 0, depois um 2 a 1, outra vitória do Flamengo, e depois tivemos outro 0 a 0. Ou seja, às vezes sai 3 gols no jogo, às vezes sai 2 gols. Aí tivemos aqui nesses últimos 5, 2 0 a 0. Então eu tô fora de resultado. E também no mercado de gols aqui. O que mais me agrada aqui é o mercado de cartões, menos de 7 cartões, pagando 1,66 aí nas casas. As casas colocam essa linha alta e esse valor aí, porque é um clássico, mas quem vai apitar é Rafael Claus. Ele apitou 8 jogos nesse Campeonato Brasileiro e somente em 2 desses 8 jogos aí ele deu 7 ou mais cartões. Então, para mim, tem muito valor aqui, apesar de ser um clássico. Rafael Claus sabe controlar o jogo e odd 1,66 para mim tem muito valor. Então, assim a gente fecha o nosso domingão aí. Menos de 7 cartões no Fla-Flu, odd 1,66. Espero que vocês tenham gostado. Chamem comigo, vou estar lá no estádio, lá do Retiro. Chamem comigo esse gol do Botafogo aí, para a gente pegar mais um green em jogos do Botafogo. Bilhete na tela para vocês, que hoje tem bastante jogos. Então, tu consegui colocar um bilhete de odd alta pra gente, pra galera que gosta de odd alta, fazer uma alavancagem também. E é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta e fui.